Programa O Incentivador também aprende a se reinventar, em obediência, àquilo que divulga em suas mensagens ao longo dos anos. Aqui e agora, renova o seu compromisso. Brasileiro. Ele não exerceu essa competência, que cada cargo tem suas funções inerentes. E eu, ao assumir, é um juramento. Assim como ele, como general, fez juramento à bandeira, fez juramento do compromisso do posto. Onde ficaram esses compromissos? De dignidade, de honra? Não houve. Eu sempre friso essa questão para que aqueles religiosos que querem falar isso ou aquilo. No Provérbios, que eu achei tão interessante. Provérbios, capítulo 21, versículo 3. Fazer justiça e juízo agrada mais a Deus do que fazer sacrifício. Então, o juízo, a justiça, ele tinha que ser justo no cargo. Ele tinha que ter a dignidade no cargo. Senhor presidente. Aí ele poderia fazer, como cidadão, como qualquer cidadão pode exercer esse direito. Vou representar contra o senhor. Porque eu estou defendendo esse contrato, temos que comprar vacina. Ele poderia ir até o Supremo para questionar, porque ele estava investido. Mas o presidente, não, vou lhe tirar. Só tira. Vou lhe prender. Prenda! Porque o militar, como militar, ele tem a competência, até com o seu superior, questionar o superior e pedir um conselho de justiça para com o seu superior. Se ele pode ser punido. O senhor me desculpa, eu vou representar contra o senhor. Isso é a dignidade do militar. Mesmo dentro do quartel. O militar ele não é obrigado a cumprir uma ordem absurda em defesa de vidas. Se o comandante dele, se o superior dele está agindo errado, ele tem que representar. E mesmo em guerra, o comandante é afastado. Se juntar um conselho, vê que ele está agindo errado. Porque ele não pode pôr a tropa em suicídio. Pode ter situações de risco, aí é diferente. Mas qual era a situação de risco, a outra atitude que ele estava tomando? Então, senhores, eu vou atender aqui depois, vamos fazer um tempo aqui. Esta situação que passou é gravíssima. Foi um crime hediondo. E isto não é simplesmente trocar o ministro da Saúde. Tem que ser apurado. Cadê o Congresso para apurar? Cadê o Judiciário para apurar? Nelson, as nossas mensagens, por favor. O programa O Incentivador fala de cidadão para cidadão, de povo para o povo, desde o pedreiro, o mecânico, o engenheiro, o artista, o deputado, o senador, a empregada doméstica, o presidente, o médico, o enfermeiro, o vereador, patrões, empregados e funcionários, todos são cidadãos. E se cada um fizer a sua parte, o povo melhora, o Brasil melhora, o mundo melhora. Exercer a cidadania é viver a liberdade de amar, é respeitar a si próprio e ao próximo, pois o direito de um começa onde termina o do outro. Sim, grato, Senhor, muito obrigado de estarmos hoje aqui, dia 27 de março de 2021. Nesse programa, O Incentivador, um tributo à cidadania, à liberdade e ao amor. E assim é que nós temos essa felicidade de estarmos aqui. E vamos dar continuidade ao Paulinho Leopoldo, que já autorizou o uso da voz dele no nosso programa, que agora é uma outra parte que vai para a televisão também, no nosso canal 6
da NET, e nós vamos postar no YouTube também, né? Que está dando autorização para nós usarmos a sua participação, a voz, assim como os ouvintes que ligam também já estão autorizando que vão falar. Eu vou botar o ouvinte, depois eu passo para o senhor. Alô, quem está na linha, por favor? É José Murilo novamente, aqui próximo. Tá, e já dando autorização para usar como nos aprover a sua participação da sua voz. Pode falar. Sim, já passei a autorização. Eu pergunto ao doutor Paulinho também, que ele é advogado, e ao senhor também, se não vai ter uma repercussão, não vai ter cobrança dessa parte. São mais de 300 mil pessoas mortas, né? 3.600 por dia. É um difícil. E essa anistia que essa parte religiosa teve de R$1,5 bilhão de reais, esse dinheiro não era para ser cobrado, a gente fica meio sem, não sei para onde vai, tá bom? Está bem perdido. Essa era a pergunta, desculpa estar incomodando aí. Não, incomodando não, a participação está aberta para o senhor e para qualquer ouvinte que esteja na linha, 2767-3333. Vou passar a palavra para Paulinho Leopoldo, né? Que ele então vai responder por ordem, né? Primeiro sobre a questão da pandemia, da atitude, e ele, do ministro da Saúde. A questão de vacina, tanto a vacina é eficaz, que os Estados Unidos, que lideravam o índice de mortos no mundo, já teve uma queda violenta, o que prova que a ciência se fez eficaz. É só observar os dados. O Biden, eleito agora, ultrapassou a meta de vacinados e já houve uma queda violenta. Então a ciência mais uma vez se fez presente e comprovou-se. A questão de não se ter comprado a vacina foi um ato realmente repulsivo, principalmente em se tratando da China, e o desconhecimento histórico dessa turma é assustador. As Forças Armadas têm por base exatamente o combate e o uso da pólvora. E todos nós sabemos que a pólvora veio da China para o Ocidente, através do navegador Marco Polo. Então, se o que vem da China não presta, como é que eu, como militar, vivo exatamente de um produto que a China passou para o Ocidente, que é a pólvora, que está nos canhões, que está, enfim, em todas as detonações de todas as armas. É assustador como as pessoas desconhecem a história e fazem observações ridículas. Não me interessa a discussão política do regime da China. O que importa é o que a China pode ajudar o mundo. Aliás, eu vou te pedir, Murilo, que entre nas letras do Tesouro Americano, as famosas letras do Tesouro Americano, em 2018, o Brasil era a quarta nação do mundo com mais dinheiro aplicado em letras do Tesouro Americano. Vou repetir, nós éramos a quarta nação do mundo. Inclusive o Michel Temer, ao sair, aumentou essa participação em letras do Tesouro Americano. E Murilo, sabe quem era o primeiro colocado disparado em dinheiro aplicado em letras do Tesouro Americano? Exatamente a China. Isso não sou eu que estou afirmando, você pode afirmar agora. A internet está aí na sua casa, você já digita e já consulta. Quer dizer, as observações são translocadas. O indivíduo afirma porque não lê nada, não se informa de nada. Nós estamos vivendo um período de um obscurantismo assustador. As pessoas estão socializando a ignorância. E eu, lamentavelmente, não vou ser um socializador da ignorância. Eu vou continuar participando como historiador, verificando que as pessoas afirmam certas coisas sem nenhuma profundidade, sem nenhum conhecimento. Outro dia escutava uma pregação, desculpe, continua. E dizia o seguinte: já se afirmava
que em Jerusalém não restaria pedra sobre pedra. E eu depois tive a oportunidade de conversar com esse pregador. Eu falei, olha, eu gostaria de pedir ao senhor que verificasse a sua assertiva. Não é? Porque o senhor está falando sobre o momento atual de brigas. E Jerusalém já teve suas pedras derrubadas N vezes. Jerusalém foi ocupada, as pedras... Isso já aconteceu. A primeira destruição, o templo teve a primeira destruição, que realmente foi arrasado pelos romanos, e teve também a segunda destruição do templo. Então é só estudar, ver a história. E quando o senhor fala dessa questão de Jerusalém, de Israel, o povo santo, a gente, se for verificar a história de matanças, né, o povo também sempre matou, como todos os demais. Com certeza. Então, o povo não tem essa ideia. Agora, a questão que eu vou colocar agora, do militar que eu falei, do general, que ele falou, manda e obedeço, foi ridículo. Para quem não tem. Isso é falta de conhecimento. Um manda e outro obedece, não tem conhecimento militar. Não tem conhecimento da estrutura militar. Porque ele, como general, deu um péssimo exemplo da ordem, da estrutura militar, dos regulamentos disciplinares militares. Vou passar para o senhor comentar isso. Faz favor. Nós temos, cada força armada tem um regimento. No caso do Exército, é o RDE, Regimento Disciplinar do Exército. Mas nós temos o Estatuto das Forças Armadas. É exatamente ela que prevê todo o regime de punições, de licenças, tudo aquilo que o militar possui. E o militar não obedece cegamente a ninguém. Não existe essa previsão. É claro que a ordem de comando em situações especiais é uma ordem de comando em situação especial. Porém, o nosso ministro da Saúde, que já não é mais, o general Pazuello, ele estava numa função civil. Ele não estava ali como general. Ele estava ali como ministro da Saúde, que é uma função civil. E uma função civil que tem ônus e bônus. E os ônus são muito maiores do que os bônus. Então ele tem obrigações públicas. Eu, se tivesse sido, eu fui secretário de Educação várias vezes, em Nova Iguaçu, fora de Nova Iguaçu, sem problema nenhum, é uma área que eu conheço. Mas se alguém me nomeasse secretário de Educação, eu ia, como se diz em direito, pedir vênia e declinar do convite, porque é uma área que eu não conheço. Então não posso me arvorar a ser ministro de uma área que eu desconheço. O ministro representa o cargo máximo naquela função. E ele tem que ter tido alguma intimidade. O Exército tem generais médicos. Há um tempo atrás não era permitido ao médico chegar ao generalato. Hoje já se permite. Então você pegava lá um médico do Exército para ser ministro da Saúde. Agora, um general de cavalaria, ele deveria ter sido o primeiro a dizer, eu não estou apto para a função. Não, ele é de intendência, né? Ele é de logística, né? Ele é intendente. Eu acho que ele é de cavalaria. Não é de só chega até general de divisão. A gente verifica. Não, mas tudo bem. O Nelson verifica lá pra gente se ele é de intendência ou cavalaria. Quando eu falo da questão do militar que passou, eu mando e obedeço, porque ele é comandante em chefe das Forças Armadas, o regime militar tem uma das coisas mais... Que não cabe ali, né? Não cabia, mas ele trouxe, ele trouxe a questão militar, e o que está errando nesse governo é trazer o militar para a questão central, que não deveria. Isso pecou. O militar, o estatuto, o militar em si é uma coisa linda no regime militar. Se ele receber uma ordem, eu vou querer que o senhor comente sobre isso, não só a minha. Qual é a posição, ele como militar, ele pode agir, dependendo da situação? Ele não concorda com o seu comandante, ele se dirige ao seu comandante. O militarismo não admite atitudes covardes. Então, eu denunciar o meu comandante sem dar ciência a ele é uma falta gravíssima. Não está nem no grave, está no gravíssimo.
eu me dirijo ao meu comandante e peço permissão para denunciá-lo. E isso é só formalidade. É uma formalidade que mostra ao meu comandante que eu vou denunciá-lo. Isso é só uma formalidade. Não cabe ao comandante dizer não autorizo e você não denuncia. Não cabe essa hipótese. Ali é um cumprimento formal do regulamento disciplinar. Coronel, eu estou vindo aqui porque eu vou denunciá-lo por isso, isso, isso e isso. É uma atitude de hombridade. Honra. O militar tem que ter essa dignidade. Ele vai ao seu superior e eu vou denunciar o senhor. Exatamente. Aí, e ele diga, permito ou não permito, ele, com todo o respeito, coronel, mas eu vou denunciá-lo. Quer dizer, eu estou cumprindo ali uma função que o regulamento disciplinar me obriga. Eu não estou ali pedindo nada, não. Eu estou simplesmente é o cumprindo. desempenho da função. Da função. Olha, o militarismo é tão lindo nesse aspecto que ele não permite que não tenha honra, que não tenha dignidade. Isso aí. Tanto é que o regulamento prevê essas situações, que o cidadão, sendo inferior, tendo subalterno na hierarquia, veja só, isso não quebra a hierarquia, nem a disciplina, pelo contrário, é dignidade. Comandante, meu superior, não concordo com isso, essa atitude que o senhor tomou, eu vou denunciá-lo. Eu vou uma representação contra o senhor. Ele pode dizer, não, autorizo, não autorizo, então, mas eu estou indo. Nesse exato momento, a hombridade, o outro já sabe o que ele vai fazer. Ele não é traidor e nem covarde. Exatamente. E ele assume o ônus da atitude e o gesto dele. Foi o que faltou quando o outro manda e obedeça, não. E deixou de cumprir a sua função, que é o limite de função de cada um, que é comprar as vacinas e salvar vidas. Eu não comprar aquelas vacinas em agosto é a razão dessa mortandade que gerou, que só depois não tinha mais vacina mais. Uma delas, né? É uma delas, e teve esse transtorno. E agora é o seguinte, aí eu acho que tanto o Congresso, o Judiciário... Pode falar. Interrompê-lo. Estou verificando aqui na internet, realmente o general Pazuello é um oficial de intendência. Obrigado. Confirmando. Não, obrigado por confirmar a nossa... Não, porque por isso que ele só vai até general de divisão. Ele não alcança general de exército, porque o último posto serviço. É de serviço. Então ele não é arma. Isso. Né? Então é o seguinte, não vou nem entrar a falar sobre esse detalhe, porque em respeito, né? Porque a instituição militar ela é muito maravilhosa e linda. Eu acho que isso está sendo até muito decepcionante para as Forças Armadas, as três. O militar deveria pensar os que estão... Detalhe, na Marinha, o oficial de intendência não usa o laço de Nelson. Porque o laço de Nelson é a tradição, é arma, né? É justamente o elemento para ser o guerreiro da corveta, né? É aquela questão da combatente. Aí tem outras histórias, não é demérito, né? Não é questão de demérito, então é uma questão peculiar. Nós estamos com 5 minutos, então as nossas mensagens, por favor. O programa oficial de Marinha. Pequeno, rapaz. Mas o que é isso aqui, né? Você não tem o laço de Nelson, eu sou intendente. Desde o pedreiro. E é bonito na farda, né? Aquele laço de Nelson. O engenheiro. Não faz, o artista. Serviço. Era igual o médico. O médico deputado, ia general, agora vai. O senador. A empregada doméstica. O presidente. Né? O médico. Não, obrigado. Só até o enfermeiro. Obrigado. O vereador. Uma estrela. Patrões, empregados e funcionários. Todos são cidadãos. E se cada um fizer a sua parte, o povo melhora. Quem vai comandar o Brasil o combatente. Melhora. São as 5 armas, né? Melhora. Ele que está na função. Exercer a cidadania é viver a liberdade de amar. De saúde não é respeitar a si próprio e ao próximo. Isso para ele. Pois o direito de um começa onde termina o do outro. Sim. Obrigado, senhor. Muito obrigado por estarmos tendo essa oportunidade. Eu vou falar por sim, quando estiver faltando 2 minutos, né? Aí fala para mim fazer, acabamos de apresentar. Eu vou passar aqui que nós estamos nos momentos finais, com o Paulinho Leopoldo, né? Para ele fazer
Sua abordagem que ele acha interessante nesses 3 minutos? Só a palavra. Só dizer ao Murilo que eu acho que eu respondi a todas as suas perguntas, Murilo. Mas, independente disso, eu tenho lá meu Facebook, Paulinho Leopoldo Barros. Tenho lá o Instagram, tenho lá o YouTube. Onde você quiser se comunicar comigo, está lá meu telefone na minha página. Como desejar, Murilo. Muito obrigado por suas perguntas, acho que as respondi. A questão militar, o oficial de intendência, ele é um serviço, então ele não alça postos maiores, ele não galga postos maiores. Só chega até divisão. Assim só chegava a coronel. Ela depois que... Assim com vencimentos de general de divisão. Assim como general médico, né? Vai até general de brigada, se não me engano. Só Mas brigada. essa é a estrutura, os tambres militares, nos seus regulamentos, têm suas razões pertinentes. Exatamente. E nós não vamos entrar agora nesse detalhe. Exatamente. Né? Respeitosamente. Quanto à questão da vacina que ele perguntou, os Estados Unidos é uma prova clara de que a vacina funciona. E outra coisa, agora... Vou dar um exemplo interessante dessa que funciona. Todo mundo fez crítica, mas no estado de São Paulo, no município de Araraquara, né? Araraquara, que fez o Butantan, fez lá o governo de São Paulo, fez... a cidade, escolheu aquela cidade e vacinou toda a cidade. E fez um isolamento social. Não teve agora, a partir de, acho que de ontem, não teve nenhuma morte mais. E ela era que tinha maior número de mortes no município, não é isso? É importante. Então provou que a vacinação, isso não é uma conversa porque o governador está inventando. Não, está lá para todo mundo. Foi feita a vacinação em toda a população acima de 18 anos, se eu não me engano, né? E o isolamento social. Caiu o número, não teve nenhuma morte. Eu só queria lembrar aos ouvintes, nós estamos falando aqui do presidente A, B ou C, nem falando do governador A, B ou C. A finalidade do programa não é essa, isso aqui não é um programa político partidário. A finalidade aqui é o bem comum. É o bem do ser humano. Mas tem que dar nome aos bois. Pois porque senão você mas não nesse tem... caso da vacinação, eu não posso dar nome porque é uma equipe de técnicos, de profissionais que trabalha com observação, como foi mostrado na abertura do programa. Você aplica e observa os resultados. Isso, observação. O São Paulo, eu só queria dar esse dado para vocês não se esquecerem, viu, Murilo, se ainda nos der a honra de estar ouvindo. São Paulo, tudo que você pensar de Brasil, São Paulo está lá na frente. Se você perguntar de arrecadação de impostos, São Paulo está lá na frente. Quase a metade da arrecadação. Quase 50%. É isso aí. Quase a metade da arrecadação do país. Isso aí. Do tributo. É de São Paulo. É de São Paulo. Então é uma coisa que as pessoas ficam falando. Tem que analisar Tem que analisar. Quase a metade da arrecadação do Brasil é oriundo do estado de São Paulo. Então, quando o governo federal diz que deu dinheiro a São Paulo, não deu nada. São Paulo produz recursos para o Brasil inteiro, para ajudar o Amazonas, para ajudar o Nordeste, para ajudar os mais humildes. Segundo, e ele só recebe do governo federal o que ele manda, 10%, não chega a 10%, 10% a 15%. Não. Então, essa é uma realidade. O governo federal não vai liberar o dinheiro. Isso é um crime, porque não libera nem 10% daquilo que São Paulo produz para a União. Segundo, quando vocês observarem São Paulo, em termos de população, olhem a população do Canadá. Vocês vão se surpreender que a população de São Paulo é semelhante à do Canadá, em torno de 45 milhões de habitantes. Isso é assustador, é um choque. Porque eu digo, o Canadá tem habitantes semelhantes a São Paulo. São Paulo é um caso diferenciado. Eu não sou paulista, não, eu sou iguaçuano com muito orgulho. Mas tem que olhar São Paulo com os olhos que a produção paulista imprime. E essa produção, pegando o gancho, por que tem um índice maior de infectados em São Paulo? Todos cidadãos da federação do Brasil inteiro vai a São Paulo adquirir seus produtos. Então, o trânsito em São Paulo
É terrível. E um agravante agora da pandemia, para vocês que não têm essa informação. Eu ontem passei de novo lá no terminal Tom Jobim e fiquei assustado porque aquela parte antiga do Tom Jobim, o terminal 1, totalmente abandonado com tampões. O Rio de Janeiro não tem mais voo internacional. Se o Nelson aqui da técnica quiser fazer um voo internacional, ele tem que ir a São Paulo. Quer dizer, São Paulo é a porta também dos voos internacionais. Todos os voos internacionais, esse é um detalhe do alto índice de infectados, porque todos os voos internacionais saem de São Paulo. O Rio não tem, e chegam também em São Paulo. Então as pessoas, essa informação nós estamos colocando, isso não é questão política, é questão de fato. E o nosso programa é um tributo da cidadania, liberdade e ao amor. Acabamos de apresentar, com a graça de Deus, o programa O Incentivador. Obrigado, senhor, por mais esse programa, com a graça de Deus. O programa O Incentivador fala de cidadão para cidadão, de povo para o povo, desde o pedreiro, o mecânico, o engenheiro, o artista, o deputado, o senador, a empregada doméstica, o presidente, o médico, o enfermeiro, o vereador, patrões, empregados e funcionários, todos são cidadãos. E se cada um fizer a sua parte, o povo melhora, o Brasil melhora, o mundo melhora. Exercer a cidadania é viver a liberdade de amar. É respeitar a si próprio e ao próximo, pois o direito de um começa onde termina o do outro.